Quem é você? Você se conhece? Você sabe quais são as suas sombras? Eu e a Má, nós falamos muito aqui sobre sombras, caixinhas do sofrimento, sobre as nossas luzes, mas eu acho que muita pouca gente sabe como colocar o autoconhecimento na prática. Então hoje, a nossa conversa vai ser um pouquinho mais didática e a gente vai conversar sobre como que a gente pode encaixar o autoconhecimento no nosso dia a dia e através disso entender quem realmente somos. O A Começar em Mim sempre encoraja vocês a encarar os seus medos, suas sombras, as suas caixinhas de sofrimento, mas essa é a tarefa mais difícil. É muito difícil a gente enxergar o que a gente precisa melhorar, enxergar os nossos pontinhos que estão desequilibrados lá dentro da gente. E a partir daí, a gente começa a se ver perdido, a gente se vê sem rumo, achamos que não pertencemos a nenhum lugar. Nós, no fundo, não sabemos quem nós somos. E para começar esse assunto, eu queria trazer o que são sombras e o que são as nossas caixinhas de sofrimento. As nossas sombras são os nossos defeitos. São todas as nossas características que nós não gostamos em nós mesmos. E as nossas caixinhas do sofrimento é um lugar dentro de nós em que as nossas sombras estão guardadas. É um lugar, é um estado de sofrimento. O que a gente precisa fazer para vencer é basicamente nos observar. Porque pensa comigo, a gente cresce no mundo, a gente vive uma vida no automático, né? Então a gente diz, fala, faz, sente, pensa diversas coisas durante o nosso dia que a gente nem percebe. Isso acontece por causa desse automatismo, né? Porque a gente tá tão habituado a agir de determinada maneira, né? Que são as nossas crenças e os nossos padrões, que a gente vai vivendo e a gente não presta atenção em nós mesmos. E a consequência disso é muito grande, porque a gente vive, e no final a gente não sabe quem a gente é. A gente não tem segurança com a nossa essência. E aquela bendita perguntinha passa a nos assustar, que é: quem é você? A gente muitas vezes não sabe responder essa pergunta. Mas quando paramos, respiramos e prestamos atenção aqui dentro, a gente começa a notar muita coisa sobre a gente que nós não sabíamos. Por exemplo, a gente percebe alguns gatilhos de sofrimento, a gente percebe o que nos faz triste, o que nos faz feliz, o que é indiferente, o que nos preenche, o que nos abastece. Eu vou dar um exemplo muito prático de como a gente pode exercer o autoconhecimento durante o nosso dia. Vamos supor que você chega num lugar que tem bastante gente e você se sente inseguro, você tem medo de expor a sua opinião, você não tem confiança. E se você tiver com aquela chaminha do autoconhecimento acesa dentro de você, você vai perceber que essa insegurança é uma sombra sua. E ela é patrocinada muitas vezes pela falta de autoestima, pela falta de amor próprio. E ela também está muito relacionada à crença de escassez. Então você percebe como que o nosso corpo, a nossa mente, os nossos sentimentos estão todo momento denunciando quem nós somos? E outra situação, vamos imaginar que você esteja discutindo com uma pessoa e ela não concorda com você, ela discorda da sua opinião. E você fica muito bravo porque você não tolera essa diferença de opiniões. E isso também é outro exemplo de sombra. Isso traduz muito a nossa necessidade de controle por estar certo, a nossa prepotência, a nossa intolerância com o diferente. Através desses exemplos, eu queria mostrar também como que os nossos relacionamentos são muito importantes para o nosso autoconhecimento. Porque como a Má muito bem disse no vídeo de relacionamentos que ela fez algumas semanas atrás, eles são a nossa maior oportunidade para encararmos as nossas sombras e também acessarmos as nossas caixinhas do sofrimento. Porque através dos desconfortos de fora é que a gente entende os desconfortos de dentro. Pouca gente entende dessa maneira, mas os seus gostos e as suas escolhas também dizem muito sobre você. Você preferir o dia à noite diz alguma coisa sobre você. Você preferir chá do que café também diz alguma coisa sobre você. Os seus amigos, as suas companhias também dizem muito sobre você. O que eu quero dizer é que as nossas pequenas escolhas durante o nosso dia, durante a nossa vida, traduzem quem nós somos, traduzem o que nós temos aqui dentro. Você já parou para pensar que talvez você esteja se procurando no lugar errado?
Você não é seu trabalho, você não é seu dinheiro, você não é a sua faculdade, você não é as suas sombras, você não é as suas responsabilidades. E você também não é os julgamentos que as pessoas fazem sobre você. O seu ser, e quando eu digo ser com S maiúsculo, não é palpável. Então é muito incoerente a gente buscar alguma coisa fora quando a gente só sabe que a gente vai achar dentro. A parte mais legal do autoconhecimento para mim é que através dele a gente tem chance de curar todas as coisas dentro da gente que não nos fazem bem. Então, por exemplo, a partir do momento que você identifica que você tem uma sombra que se chama insegurança, você vai buscar coisas que possam ajudar a curá-la. Então, por exemplo, fazendo mais coisas que te abastecem, fazendo coisas que você se identifica estando com pessoas que valorizem quem você realmente é. E é muito importante falar também que quando a gente fala de autoconhecimento, nós não falamos só das nossas sombras e dos nossos defeitos. Nós falamos também das nossas luzes. E se autoconhecer não é receita de bolo, né? O que é bom pra mim não é bom pra você. O que eu me identifico, você não se identifica. O segredo é você cada vez mais procurando coisas, experimentando coisas que você goste e você se identifique. O autodesenvolvimento está nos pequenos detalhes. E ele também não vem da noite pro dia, é um processo diário. É uma conquista de dia após dia. Toda hora você se reinventa, se redescobre, se reconhece. Lembre-se de que nada é permanente. Você não é a mesma pessoa hoje que você foi ontem. E mude para você olhar para trás e pensar: nossa, como que eu mudei? Como que eu evoluí? E que bom que isso aconteceu.